Fala pessoal, boa noite. Mais uma live. Live com upgrade, hein? Vamos lá, hein? Tô subindo de patamar. Quem sabe na próxima, nem sei aonde vai ser, né? Porque foi do balcão da minha casa, aí depois eu fui subindo. Aí fui já no escritório, aí depois eu já comecei a fazer com fundo certinho. Agora estúdio, hein? Ponto eletrônico, super profissional. Pessoal, seguinte, tem um link lá no Instagram da FaceLab, que é o link do YouTube. Então você entra e pode assistir pelo YouTube e também está ao vivo no meu Instagram. E tem um outro link, que é um link do Zoom, que também está lá na FaceLab. Para que é esse link do Zoom? Se você quiser entrar aqui junto comigo. Então vai aparecer sua fotinho. Tem um monte de gente já logado no Zoom. Abre a câmera, vira o celular na horizontal e aí você vai aparecer aqui. E aí qualquer dúvida que você tiver, vai ter o momento certo. E aí você levanta a mãozinha no Zoom, eu chamo você aqui e você aparece aqui. Normal. E aí você faz a pergunta comigo. E aí eu respondo para você sem nenhum tipo de problema. Hoje eu vou fazer uma aula beneficente. Vai ter aqui um QR Code para você doar alimento. É isso aí. Vamos doar aí, vamos ajudar a galera. E é o seguinte, eu vou passar uma aula de bioplastia nasal. 100%. É a aula que eu acabei de fazer aqui. Quero passar informação para você. 100%. Uma aula legal, com casos clínicos. E aí vocês sempre têm uma dúvida, manda uma perguntinha. Não vai dar para eu ficar vendo a interação lá no Instagram. Não tem como, mas manda pergunta à cena, a galera vai me falar. E aí eu vou receber a mensagem aqui no ponto e a gente vai batendo papo e vai conversando. Então bora lá. Vamos colocar já a aula aí na tela. Aula na tela. Cadê a aula na tela? Meu Deus do céu. É assim, ao vivo. Vamos lá. Vamos começar com essa tela, que é do meu amigo Vitor Rogério, meu amigo e irmão. E ele fez essa introdução. E uma aula que eu tive quarta-feira com ele, eu estava assistindo a aula. Eu falei, cara, eu vou copiar essa aula de você. Porque essa aula é tão legal que eu preciso copiar essa aula. Fiquei emocionado, arrepiado, quando ele deu essa aula. Que ele falou assim, o que é sucesso na ROF para você? Será que o sucesso na ROF é mais seu, de você, do profissional que está assistindo, ou você quer sucesso para o seu paciente? Você quer o sucesso a qualquer custo, o resultado a qualquer custo, e quando a gente está falando de nariz, isso é muito importante. Você quer o seu sucesso para o seu ego profissional, ou você pensa no seu paciente? O que você pensa? O que você pensa? Qual que é? Vou até sentar para você pensar. Você quer o sucesso para você, ou você quer o sucesso para o seu paciente? E como é o meu estilo, o estilo Vitor, como é o nosso estilo, eu vou mostrar para vocês um artigo, já vou começar com evidência, vou começar com literatura. Um artigo de 2021, de março de 2021. O que esse artigo fala? O que esse artigo de março de 2021 fala? É um artigo, 93 pacientes. Avaliação do paciente, pacientes entre 35 e 65 anos. O que foi feito nesses pacientes? Foi feito o básico. Toxina e preenchedor, o básico, nada de invenção de moda. Foi feito o básico. O que foi feito o básico? O básico é toxina e preenchedor. E além de ter feito o básico, tratamentos on-label, tratamentos de bula, foi seguir estritamente a bula. Não foi feito nada fora da bula. E olha o máximo de ml que foi feito nesses pacientes, 10 ml. Então foi feito o básico e tratamentos corretos, simples. Junto com toxina e preenchedor foi feito bimatoprost para aumentar os cílios. Só isso que é diferente, que a gente não vai fazer. Mas o que eu quero mostrar com isso? Aqui importa o que o meu paciente sente. Muitas vezes o paciente não precisa do tratamento avançado. Quem quer fazer tratamento avançado é o profissional. Não precisa fazer. O básico, o bom, o avançado, é aquele cara que faz um básico bem feito. É isso que você tem que pensar. Vamos focar no artigo. Vamos lá. Várias perguntas foram feitas no artigo. Perguntas psicológicas, sociais para o paciente. Então perguntaram para o paciente, você se sente bem com você mesmo? Você aceita você mesmo? Você se sente confortável com você mesmo? Você se sente positivo com a sua aparência? Você é feliz? Você se sente atrativo? Você se sente confiante? Só perguntas sociais.
relação antes e relação depois de 4 meses. Veja, olham os resultados. Mudou completamente. A coluna azul, os resultados na baseline, e as colunas em verde, os resultados depois dos 4 meses. Todas as variáveis mudaram. Todas as variáveis mudaram. Então, o paciente ficou contente com o básico. O paciente ficou contente sem invenção. O paciente ficou contente com um tratamento legalizado. Não precisa cortar a orelha do paciente, não precisa cortar o nariz. Faz o básico, simples. E o mais legal desse artigo, o mais legal é o último gráfico. Olha aqui, pacientes que se acharam mais jovens. Olha o tamanho do gráfico. Eles acharam que eles estão em torno de 6 anos mais jovens. Poucos pacientes acharam que estão iguais e poucos pacientes acharam que estão mais velhos. Sensacional. Você faz o básico e o seu paciente fica feliz. Você não tem que ficar feliz. Claro, você fica feliz pelo seu paciente, mas você tem que agradar primeiro ele, não você. E aqui são todas as conclusões. O Vitor resumiu perfeitamente esse artigo, essa tela inteirinha dele, mas a coisa mais legal é o final. Esse tratamento pode beneficiar toda a população, mesmo aqueles que acreditam que a reestruturação de face é apenas vaidade. Não é vaidade. As pessoas precisam, é bom para a autoestima. Por que eu quis começar com isso? Porque é o básico. E quando eu vou falar de nariz, é o básico. Nariz com ácido hialurônico, simples. Bioplastia nasal, padrão ouro. O que é o padrão ouro em bioplastia nasal? É o ácido hialurônico. Poxa, tratamento não invasivo. Ah, mas fio é legal, dura pouco. Fio definitivo também vai durar pouco. E quando você coloca a lâmina de bisturi, é um procedimento invasivo, não é permitido. Você tem que mandar ir para um cirurgião plástico. Você tem que ter a humildade, quando você não quer, quando você não pode, quando você não tem a atribuição. Ah, mas é fácil, Germane. É fácil, eu vou fazer porque é fácil. É fácil, mas não é só atribuição. Então pense, bioplastia nasal, o padrão ouro é ácido hialurônico. Fica aqui que eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar 100%. Quem estiver no Instagram, manda um aviãozinho, compartilha a live. E quem ficar até o final, no final eu vou abrir um link, você vai preencher um formulário e vai ganhar um certificado. Então você vai fazer uma aula e vai ganhar um certificado. Quando eu começo a fazer bioplastia nasal, eu tenho que entender que o meu paciente, eu tenho que entender a anatomia do meu paciente. Eu tenho que saber vários pontos. Eu tenho que entender, tenho que saber que a glabela é o ponto principal, que eu preciso ter a glabela como meu limite. Eu não posso preencher além da glabela. A glabela é uma área de muito risco. Então eu tenho que entender toda essa anatomia que está ali na tela. Toda a anatomia. Tenho que entender toda a parte da columela, junção cartilaginosa é muito importante. A giba é um parâmetro para eu poder preencher. Eu tenho que entender toda a anatomia dessa região. Eu tenho que entender da vascularização da região. Tenho que entender muito. Por que eu tenho que entender? Porque eu tenho nessa região a nasal externa. O que é a nasal externa? É uma ramificação da carótida interna. Ramificação também da carótida interna é a supraorbitária e a supratroquelar. Por isso que a região do nariz é uma região altamente arriscada. Principalmente quando eu exagero na quantidade de produto. Então eu tenho que ter muito cuidado quando eu faço o procedimento na região do nariz. Sempre as pessoas falam, poxa, quando eu faço o procedimento no meio do nariz não é arriscado. Claro que é arriscado. Você tem anastomoses. Então, todo local é arriscado. Então, você deve conhecer a anatomia, deve utilizar sempre cânula, deve injetar devagar, todas as medidas preventivas, tudo. Fazer tudo certinho. E tem que ser, não pode ser faixa branca para preencher o nariz, tem que ser faixa preta, tem que ser experiente. E não adianta você saber todas as técnicas de preenchimento nasal, tudo de bioplastia nasal, você tem que ser expert em tratar intercorrência também. Muito importante. Pessoal, abram as câmeras do Zoom. Porque aí eu posso interagir com vocês. Quem tiver no celular, vira ali o celular na posição horizontal, fica mais legal e vai ficar mais interativo ainda a live. Então veja aqui. Olha aí a anatomia. Por que é importante o suporte cartilaginoso? Porque é como se fosse um limite.
Eu vou ter o limite de segurança, que é a glabela, então eu não posso preencher acima da glabela, mas o suporte cartilaginoso vai me indicar 2 tipos de tecido, um tecido menos aderido e um tecido mais aderido. Então quando eu chego nessa região, quando eu chego na região do suporte cartilaginoso, eu tenho que pensar muito bem. Eu tenho que pegar no nariz do meu paciente, pegar. Veja na tela, pegue você que está em casa, pegue no seu nariz. Veja que acima do suporte, acima da giba, acima do suporte cartilaginoso, tem espaço geralmente, é menos aderido. Abaixo é mais grudadinho. E quando é mais grudadinho, você tem todas as camadas, menos a camada óssea. E aí o que acontece? Não tem espaço para você colocar o preenchedor. E não tendo espaço para você colocar o preenchedor, se você coloca muito, você vai ter o seu problema. Então eu tenho que tomar muito cuidado nessa região e eu tenho que entender a anatomia. Então veja na tela. Junção cartilaginosa. Tecido ósseo, eu tenho mais espaço. Para frente eu tenho menos espaço. Então a região da TIP é mais complexa. Eu tenho que utilizar um produto que me dê muita eficiência. Mas muita eficiência, porque eu uso pouco produto. Aí que está o segredo. Um produto que me dê muita eficiência, que eu não preciso usar muito. E também um produto bem reversível. Ah, mas todos os produtos são reversíveis frente à hialuronidase? Todos. Mas tem produtos que são mais ou menos reversíveis. Isso é muito importante. E olha essa tela. Pessoal, hoje eu vejo o Instagram, tem paciente que já não vai conseguir fazer teste do Covid, porque não vai entrar o cotonete do PCR. Porque eles não estão respeitando a anatomia do nariz. Fecham demais a região alar. É feio, fica antiestético. Então, quando você vai preencher o nariz, veja, preserve a função e respeite a anatomia. Sempre respeite a anatomia. Você tem que guiar. A sua reestruturação de face tem que ser guiada totalmente pela anatomia. E no nariz não é diferente. Então, respeite sempre a anatomia. Eu tenho vários artigos, eu podia mostrar inúmeros artigos aqui para vocês, que falam exatamente desse perfil de segurança. Como você pode ali ter mais segurança para fazer o preenchimento da região do nariz. Basicamente, eu tenho aqui vários problemas que podem ser imediatos, podem ser tardios. O principal e pior problema é, claro, a obstrução vascular e aí a tão temida necrose. Mas se você seguir ali alguns parâmetros básicos, como usar cânula, usar produto eficiente. Por que eu bato na tecla de usar produto eficiente? Porque quando eu uso produto eficiente, eu uso pouco. E quando eu uso pouco, a minha chance de compressão vascular diminui demais. E o terceiro pilar é usar um produto altamente reversível. Mas como assim altamente reversível? Eu vou mostrar para vocês que tem um que eu considero padrão ouro. Mas eu não considero da minha cabeça. Eu considero baseado em literatura. Sempre em literatura. Então eu devo conhecer o meu produto. É inadmissível eu injetar um ácido hialurônico, uma toxina botulínica, seja qual for o produto, e não conhecer como esse produto funciona. Eu devo conhecer. E a minha indicação para a bioplastia nasal é o Restylane Lift. Mas por que o Restylane Lift? Ele é um produto eficiente, ele tem um grande nível de projeção. Mas eu posso indicar outro? Claro que eu posso. Desde que esse outro que eu vou indicar tenha eficiência, aí eu uso pouco, e tenha também um grande grau de reversibilidade. Eu tenho outros produtos tão eficientes como o Restylane Lift? Tenho. O volume é altamente eficiente da Allergan. Poxa, posso injetar subskin no nariz? Não! Não é culpa do subskin, é culpa de quem injeta. Por que eu não posso? Pensa na anatomia. Primeiro motivo, pensa na anatomia. Aqui não é muito justo? É. O subskin, a partícula é gigante, é 2.000 partículas por ml. Então eu vou colocar um big produto na ponta do nariz, não vai ter espaço. A chance de você promover uma obstrução vascular é muito grande. Muito grande. Enorme. Eu não tenho nada que me comprove a alta reversibilidade do subskin. Não tenho nenhuma literatura mostrando, poxa, o subskin é altamente reversível frente à hialuronidase. Não tenho. Então por que você está falando que o meu padrão ouro é o Lift? Mas o volume é bom? É bom. Mas a minha escolha pelo Lift é
por esse artigo. Esse mais um, vou mostrar os dois. Esse aqui que está na tela é muito legal. É de 2021, são 5 ácidos hialurônicos que são pesquisados e 5 hialuronidases. Então, foi feita a aplicação do produto, sempre 0,1 ou 0,2 ml de ácido hialurônico, e frente a isso, repetidas aplicações de hialuronidase. Sempre 4 UTR, sempre, a cada 2 minutos. E foi identificando no momento que esse nódulo iria desaparecendo. Por que foram 5 produtos com 5 hialuronidases? Porque eu queria entender, o autor queria entender, o perfil de como seria essa combinação. E uma das hialuronidases utilizadas foi a hialuronidase da Biometil, Brasil. E aqui eu fiz uma tabela, a tabela do artigo, e aqui lateral uma tabela adaptada. Por que é uma tabela adaptada? É a tabela só com a hialuronidase da Biometil. E veja aqui, ó, olha que legal, no gráfico. As pessoas falam, reticulador, não pode colocar produto volumizador. É um pecado com o ácido hialurônico você chamar ele de fino, médio e grosso. É feio. Você tem que entender de característica físico-química. A característica físico-química vai refletir o comportamento reológico. Não confunda, são coisas distintas. Então não fala assim, a reologia desse produto é boa. Você está falando uma coisa sem nexo. Totalmente incipiente. Porque todo produto vai ter uma característica reológica, um comportamento reológico. E esse comportamento reológico pode ser bom para o nariz e ruim para o lábio. Bom para a mandíbula e ruim para a olheira e vice-versa. E esse comportamento é reflexo da característica. Então não pense só na reticulação. Muitas pessoas falam assim, poxa, mas é reticulado, não pode. Olha aqui, ó. Olha a reversibilidade do voluma e olha do Volbella. O Volbella é menos reversível do que o voluma. Veja. E aí? Vamos associar. Esses dois são a mesma tecnologia, a linha Vicross. Então, quem está no meio dos dois? O Vollift. Então, as pessoas preferem o Vollift ao Voluma. Errado. Por que é errado? Porque o Voluma é mais eficiente, então você vai usar menos produto. E o Vollift é menos eficiente, você vai usar mais produto. E o Voluma ainda é mais reversível. Veja. Então, aqui eu fiz o gráfico, adaptei o gráfico em doses de hialuronidase. E agora é um gráfico de tempo de reversibilidade. Aí você está me falando, poxa, mas é um gráfico de segundos. Um gráfico de segundos não é tão assim importante. Claro que é. Porque em um evento de amaurose, por exemplo, de cegueira, você tem um tempo de ação de 10 minutos. É muito complexo. Aí você me falou, poxa, já mostrei que o volume é melhor do que o Volbella, por exemplo. Então, mas por que ainda o Lift? Porque o Lift, esse aqui, ó, 2020, esse artigo. O que ele fala? Ele pegou 9 pacientes e injetou em 18 braços. Restylane, família Nash, a mesma família do Restylane Lift, e o Voluma. E olha a conclusão do paper. A conclusão é que produto, o Voluma, pelas características, precisava de mais hialuronidase para ser degradado. E em comparação com a família Nash, 8 vezes mais hialuronidase para ter a mesma degradação. Então, ambos são bem degradados, ambos são eficientes, mas agora, ó, eu tenho um pouco mais de vantagem. Então, para o meu paciente, eu escolho o melhor custo-benefício. E o melhor custo-benefício sempre está ligado à segurança. A segurança nos procedimentos estéticos sempre vai estar acima da efetividade, sempre, sempre. Em nenhum momento eu vou utilizar, eu vou ter estética a qualquer... Hoje, as pessoas querem estética a qualquer custo, mas ninguém quer ser o cara que vai tratar a intercorrência a qualquer custo. Você tem que impedir, prevenir uma intercorrência a qualquer custo, não ter a estética a qualquer custo. Isso a gente tem que pensar. Pensa aí você em casa. Eu vejo as pessoas colocando produto hidroxapatita de cálcio no nariz, misturando hidroxapatita com outras substâncias e colocando no nariz. A hidroxapatita é um ótimo produto, mas não tem hialuronidase, não tem reversibilidade. Quem faz isso é irresponsável. Quem faz isso mancha toda a classe, porque se tiver um problema, vai respingar em você. Não deve fazer isso. Hoje, eu vejo pessoas que fazem, sabe aquele seriado na Netflix, Breaking Bad? Fazem mistura, experiência no paciente. Que isso? Vamos seguir a ciência, vamos ser careta. Vamos seguir ali o que manda a bula. Bom senso. O básico dá certo. Vai por mim que o básico dá certo. Então vamos lá, vamos voltar aqui na aula. Olha aqui, tinha esquecido que tinha esse outro. Esse é um estudo da Sinclair, que produz o Subskin.
Então, veja, esse estudo, se você interpretar por um lado positivo, ele mostra um estudo de durabilidade. Ele mostra a durabilidade e toxicidade do produto. E veja a conclusão do artigo, que o preenchedor possui várias vantagens, inclusive resistência à hialuronidase. Para mim não é vantagem ter resistência à hialuronidase. Para mim é desvantagem. Então não são produtos ruins. Veja, eu não estou falando que o produto é ruim. Muito pelo contrário. São bons produtos. Artigos bons são ótimos produtos, porém não para o nariz. E o coitado sofre pelas pessoas que indicam ele errado. Então não deve colocar esse produto no nariz. Tenha outras escolhas. Menos um produto que é big particulado, um produto que você não tem espaço para... Ah, mas eu faço e dá certo. Tudo bem, você está andando na beira do precipício, uma hora você vai cair. Infelizmente. Então utilize o produto adequado para a região. Sempre use o produto adequado para a região. Então vamos lá. Vamos falar de nariz. Como que eu vou preencher o nariz? Não vou ensinar para você nenhuma técnica mirabolante. Vou ensinar para você uma técnica que vai seguir a anatomia. Como assim? Simplesmente seguir a anatomia. Mas, Germânio, seguir a anatomia? Poxa, eu tenho vários perfis. Esse aqui é um tipo de nariz. O que você em casa faria nesse nariz? O que você faria? Pensa. Não tem como saber o que você faria, porque eu preciso conversar com o meu paciente. Eu preciso entender o que ele quer. Então ele fala assim, eu quero fazer tal coisa. Beleza. Eu quero, por exemplo, tirar aqui a minha buraquinho que tem entre a giba e a glabela. Eu vou fazer. Eu quero empinar o meu nariz. Eu vou empinar. Então, converse com o seu paciente. Então, eu tenho vários perfis anatômicos, vários. Esse nariz é um tipo, esse próximo aqui é outro tipo. Esse aqui é difícil? Esse é difícil. Eu vou garantir para o meu paciente que vai ficar bom? Não. Eu vou falar que eu posso amenizar, que eu posso melhorar, mas nunca falar que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo em relação à segurança. Mas eu sempre... Tem nariz, se não tem espaço, nariz que já sofreu cirurgia, por exemplo, tem variação anatômica, muita cartilagem, dificilmente muita movimentação, dificilmente você vai conseguir. Então seja sincero com o seu paciente e com você. Então aqui outro tipo de nariz, é difícil? É difícil. Tudo é difícil, nada é fácil. Mas você tem que seguir ali a sua curvinha de aprendizado. E pouco a pouco, e passo a passo. Irregularidade, muita irregularidade. É difícil? É difícil. Então, sempre eu vou preencher avaliando a anatomia do meu paciente. Eu gosto muito de mostrar esse caso. Por que eu gosto de mostrar esse caso? Esse caso não tem o depois, só tem o antes. Porque quando eu fiz esse caso, ficou uma porcaria. E eu fiz várias bioplastias nasais que ficaram horríveis. Por quê? Porque eu não sabia do produto certo. Eu sabia escolher exatamente a técnica. Eu tinha muito medo de algum problema, então eu utilizava pouco produto. Mas aí eu escolhi o produto errado. E eu não tinha medo, eu não colocava muito, eu colocava pouco produto. Então, com o pouco produto que eu colocava, ele não era tão eficiente. Então, eu não conseguia que eu tivesse bons resultados. Mas eu gosto de mostrar, porque eu gosto de mostrar ali todo o planejamento desse caso, que é bem didático, é bem legal para mostrar. E também eu gosto de contar que deu errado. Os nossos planejamentos, os nossos pacientes também dão errado igual o seu. Normal, pessoal, vida real, é assim, não é 100% certo. Não é vida maravilha, também dá errado os procedimentos. Então, no caso aqui da tela, está bem nítido a área de não preencher, vermelho, e a área de preencher. E eu posso variar ali a colocação do meu pertuito. Eu posso fazer mais pertuitos, menos pertuitos, mas hoje o que eu mais gosto é realizar um pertuito longe do local onde eu estou injetando. Então, geralmente, dificilmente eu faço pertuito na ponta. Então, eu faço pertuito mais abaixo, pertuito mais acima, mas longe ali do final da minha injeção. Vocês vão entender, eu vou mostrar um filme para vocês, fiquem aí, 100% um vídeo de bioplastia nasal. Então, vamos lá, desenhei o paciente, tudo certinho, fiz ali todo o planejamento, e agora eu vou injetar no meu paciente. Vou fingir que eu vou injetar. Primeiro eu vou mostrar para vocês, depois eu vou mostrar a foto de todo o procedimento, depois eu vou mostrar o vídeo de todo o procedimento e depois eu vou mostrar alguns casos clínicos. Então, 100%, ensino completo, 100% da aula de bioplastia nasal. 100%. Então, vamos lá. Então, eu posicionei. Está vendo ali a seringa na tela? Então, está faltando ali, certo? Meu limite de segurança. E outra coisa, eu vou ensinar certinho como você faz ali o limite de segurança. Então, eu vou lá, coloco a minha cânula e faço a minha
retroinjeção. Pronto, simples, simples. Calma, que eu vou posicionar. Sempre quando você está preenchendo, você tem que usar as duas mãos. A mão que está injetando, que é a menos importante. E principalmente a mão não dominante, que é a mão que você vai apoiar, que você vai posicionar o seu preenchedor. Então, eu fiz o meu primeiro procedimento. Agora eu vou para o meu segundo. Então, eu preenchi essa região aqui, pós-giba. E agora eu vou preencher a região pré-giba. Posso realizar um procedimento, um pertuito na ponta, que eu não gosto, que é o que vai mostrar aí, mas eu posso também realizar um pertuito ao oposto do que eu realizei anteriormente. Entro com a minha seringa normal e faço retroinjeção. Sempre eu vou retroinjetar. Sempre eu vou retroinjetar e sempre eu vou utilizar a cânula. Ah, mas tem um fulano lá que faz com agulha, só um tiquinho. Não faça. É mais perigoso. Lembra? Segurança acima da efetividade. Sempre, sempre, sempre segurança acima da efetividade. Pronto, fiz a parte do dorso. Agora eu vou fazer a parte da ponta. A ponta nada mais é, eu vou imitar uma nova ponta. Como que eu vou imitar uma nova ponta? Eu gosto de entrar por baixo. Então, eu estico todo o meu nariz para trás e entro. Nossa, mas eu vou entrar. Dá para entrar. Você vai ver nas fotos e no vídeo. E aí eu vou fazendo microbolos na ponta. Microbolos. E esse microbolos tem que estar muito superficial, porque é muito justo esse tecido. E quanto mais superficial eu deixo, mais eu tenho efetividade. E como o tecido é bem justinho, é bem apertado, é tenso o tecido. Não é flexível. Então eu tenho que ter um produto firme, eficiente. Não adianta eu colocar aqui um produto flexível. Se eu colocar um produto flexível aí, o que vai acontecer? Nada, não vai ter projeção. Você só vai correr o risco. Nada. E aí eu posso fazer uma retroinjeção na columela, giro a minha cânula e deixo um ponto na espinha nasal. Posso complementar. Então vocês já entenderam. Não é tão fácil assim. Mas, poxa, dei ali a receita do bolo, 100%. Agora eu vou mostrar as fotos para vocês. Vamos anestesiar o paciente, porque é bem dolorido a bioplastia nasal. Onde eu faço anestesia? Faço anestesia no infraorbitário? Não. Faço anestesia infratroquelar, nasal externo, tip e columela, espinha nasal. O infraorbitário solta raminhos superiores, que são os palpebrais inferiores, e raminhos inferiores, que são os labiais superiores. Então, não pega quase nada no nariz, só pega aqui na região alar. Então, não adianta anestesiar o infraorbitário. Anestesia com ou sem vaso? Evidente que é com vaso. Claro que é com vaso. Ah, mas e a isquemia? Pessoal, não se usa anestésico sem vaso. Você aumenta a quantidade de vezes que você vai anestesiar o seu paciente, aumenta a toxicidade, passa mais rápido o anestésico. Ah, mas eu quero fazer sem vaso. Tudo bem, faz, mas é pior. Ah, mas eu não quero me confundir. Não confunde, a quantidade é tão pouca, é tão pequeno. Ah, e se ficou isquêmico? Se ficou isquêmico, você deixa seu paciente esperando um pouquinho. Ah, tá isquêmico faz 9 horas, é por causa do anestésico. Não é, né, pessoal? A isquemia do anestésico vai durar aí 1 hora, 2 horas no máximo. E esse tempo, esse gap de 2 horas, se porventura realmente for uma isquemia proporcionada por uma oclusão vascular, o que acontece? Você vai lá, essas 2 horas não vai ter tempo. Você não vai proporcionar uma sequela irreversível no seu paciente. Então, pode tranquilamente anestesiar sem vaso. Olha que legal, um monte de gente. Nem tinha visto direito. Deixa eu ver se eu conheço alguém. Cadê? Nossa, eu não estou vendo direito. É tanta luz, pessoal, de dia que eu estou ficando até meio... Cadê? Ninguém levantou a mão? Levanta a mão aí que a gente pergunta. Ah, tem um monte de gente que está levantando a mão aí. Ó, aviso do meu ponto eletrônico. Quem ficar com a câmera desligada, o zoom remove, pelo fato de estar mostrando aqui. E quem sair não dá para voltar. Beleza? É isso aí, pessoal. O pessoal é bravo aqui, não tem jeito. Ó, quem levantar a palminha aí, você pode me interromper que a gente conversa, não tem problema nenhum. Beleza? Fica livre aí, pode me interromper a hora que vocês quiserem. Então vamos lá, estou anestesiando meu paciente, posso anestesiar com carpule, posso anestesiar com qualquer tipo de seringa, não tem nenhum tipo de problema. Tá? Então eu faço ali infraorbitário, faço nasal externo, sem problema nenhum.
Mas tem que anestesiar, pessoal? Tem, né? A gente gosta dos nossos pacientes, a gente é amigo dos nossos pacientes. Então a gente tem que anestesiar. Eu faço também anestesia. Essa é super gostosa, a anestesia mais gostosinha que tem nessa região. Dói pra caramba, mas não tem jeito. Ah, mas eu vou injetar o ácido hialurônico, já vai doer. Pessoal, não é bem assim. A agulhinha do anestésico, a agulhinha 30G. Uma agulhinha fininha. Líquido, bem devagarzinho. O produto não, é uma cânula romba, um produto muito firme. Então é bem pior. Então você faz anestesia sempre quando você precisar. Sempre vai fazer anestesia. E aqui é o pulo do gato. Aqui é onde você vai sair do seu nível, que é um pouco mais baixo, para um nível um pouco mais alto. Não que você seja mais baixo, falei errado. Vai melhorar o seu nível. Vai dar mais sucesso para o seu paciente. Para você também. Quando o seu paciente tem sucesso, você também vai ter. Então faça a casinha. O que é a casinha? A casinha é um limite da glabela. Então eu não vou passar o preenchedor para a glabela. É muito importante a casinha. Então eu vou apoiar o meu dedo, bem aqui, ó. Apoio o meu dedo. Vou apoiar meu dedo e vou fechar. Então é muito importante, ó, apoiei meu dedo e fechei, porque eu não deixo passar o produto para a região da glabela. É muito importante, fiz o primeiro apoio, a casinha. E aí eu vou acompanhando na medida que eu for injetando. Só que na medida que eu for acompanhando, eu vou tirar a força desse dedo. Porque senão eu amasso meu preenchedor. Então eu aperto, casinha. Vou fazendo a retroinjeção. Na medida que eu vou acompanhando, eu tiro essa força desse dedo. Porque senão eu amasso meu produto. Então veja lá na tela, sempre você faz a casinha. Coloca a tela inteira aí, 100%, para o pessoal ver. Olha lá, casinha. Olha lá. Importantíssimo realizar a casinha. Muito importante, que aí você não deixa o produto passar ali da glabela. Aí eu fiz o meu pertuito e vou entrar com a minha cânula e vou fazer a minha retroinjeção. Olha a casinha com a cânula. Olha que legal. Casinha com a cânula. Olha que legal. Apoiei e vou fechar os meus dedos. Fechei os meus dedos. Aí eu posso realizar a retroinjeção sem nenhum tipo de problema. É muito seguro quando você faz dessa maneira. Por que eu planejei essa paciente desse jeito? Essa é uma paciente que ela não queria nada. Ela queria deixar o nariz, que era muito assim, queria deixar mais triangular. Então ela não queria giba, não queria ponta, não queria basicamente... Ela queria um pouquinho de ponta e ela queria totalmente realizar no dorso, que era muito chato o nariz dela, então ela queria dar um aspecto de um nariz um pouco mais triangular. Então lá, mais foto, ajustei. Por que eu ajustei? Terminei de fazer o procedimento, vou lá, olho o meu paciente de frente, vejo se ficou retinho. Não pode massagear o ácido hialurônico para apertar, é só acomodar, é só inspecionar. Fiz a inspeção e aí vou realizar na parte da ponta, do tip. Como que eu faço isso? Aí eu tenho que puxar meu nariz. Eu vou puxar meu nariz totalmente para trás. Puxo bastante o meu nariz. Por que eu vou puxar bastante o meu nariz? Vou lá e puxo. Tem paciente que o ângulo dessa região é muito grande. Esse ângulo é muito fechado. Então eu não consigo fazer assim. Então eu dobro um pouquinho a minha cânula, mas eu não vou pegar na cânula. Eu pego só na base da cânula. Vou lá e coloco a cânula e coloco o produto bem superficial, muito superficial. Colocando o produto muito superficial, eu vou ter aí muito sucesso. Olha lá atrás que legal. Então tá bem, ó, bem superficial, super superficial. Isso que é importante. Eu colocar aqui, ó, bem superficial para eu ter mais eficiência, bem mais eficiência. Põe na tela lá para o pessoal ver, senão o pessoal não aproveita a aula. E aí o resultado, mas o resultado dela não foi assim tão grande. Por quê? Porque ela queria apenas aumentar esse posicionamento, deixar o nariz menos chato e mais um pouquinho mais angular. Deixa agora 100% na tela, que eu vou dar play no vídeo. Veja lá, pessoal, tem um QR Code, um do lado... Ah, agora tirou, tem só um QR Code. Esse QR Code tem aí é um negócio para vocês. Baixa lá, só pegar esse QR Code que vai chegar o vídeo para vocês. Então veja lá, estou marcando a paciente, 100% marcando, sempre eu vou marcar a paciente. E estou marcando agora a pontinha, e eu vou marcar em azulzinho, a parte que eu vou preencher retroinjetando, em amarelinho o que eu vou fazer na ponta. Olha lá, pertuito.
tirei e vou lá bem devagarzinho, ó, bem devagarzinho, com carinho, bem delicado. E agora vocês vão ver na prática a casinha. Ó, casinha. Retroinjeto bem devagar, muito devagar, sem pressão. É assim que faz ácido hialurônico, bem de levinho, bem tranquilo. Fiz essa primeira parte, vou fazer a região da ponta. E aí eu vou esticar um monte o meu nariz para trás. Bastante. Por que eu estico muito o meu nariz? Ó, estiquei, pertuito. E esse ângulo dessa paciente não era tão assim efetivo. Então eu conseguia tranquilamente colocar o meu produto. Então eu vou lá, eu vou dar um close bem na ponta do nariz e vocês vão entender como tem que ser superficial, porque tem muita cartilagem nessa região. Então não dá para fazer, olha lá, olha bem superficial, para eu aproveitar o máximo a característica do produto. E quando eu aproveito o máximo a característica do produto, eu tenho mais eficiência. Tendo mais eficiência, eu tenho o que eu quero lá desde o começo da aula, mais sucesso. E quando eu tenho mais sucesso, meu paciente fica mais feliz. Ficando mais feliz, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Poxa, mas Marcelo, estou achando que é meio difícil. Tudo no começo é mais difícil. É questão de treinar. Questão de treinar. É questão de você praticar. Pratica uma vez, pratica outra vez. Mas vou praticar onde? Faz o curso. Pratica na mãe, na amiga. Na mãe não, pessoal. Pratica na amiga, secretária. E assim vai. Então vamos lá, mostrar alguns casos para vocês. Vamos lá. Opa, passou um, deixa eu voltar. Caso 1. Poxa, fiz um outro, ela é outra pessoa? Não, não é outra pessoa, ela é a mesma pessoa. Só corrigi, ajustei alguns detalhes. Pós-giba, pré-giba, empinei um pouquinho. Mas o mais legal aqui é a quantidade de produto. Veja lá, ó, 0,4. Não pode no nariz passar mais do que 0,5. É arriscado. Aí você vai estar desequilibrando a balança. Você vai estar tendo menos segurança em troco de efetividade. Isso não é legal. Não é legal isso. Eu tenho que ter mais segurança e menos efetividade. Vamos um outro. Olha que legal, olha a pontinha. Olha o quanto que eu usei. 0,3. 0,3. Padrão ouro, ácido hialurônico. Tem o bom resultado. 0,3 ml. Vamos mais um. Olha lá. Pontinha. Olha lá. Olha o lado de cá. Pontinha, ficou bom. Olha o quanto que eu utilizei. 0,5. Fiz um pouquinho também aqui, ó, pré-giba. Então ficou ótimo. Olha esse é complicado. Já não posso prometer muito. O nariz um pouco maior, sem espaço. Mas a gente usou 0,5, que é o máximo. Amenizou. Ficou 100%? Não, mas amenizou. Sabe o que vale? O que vale é o depoimento dele, que falou para mim, Marcelo, ficou bem melhor. Isso para mim eu já estou satisfeito. Não preciso acelerar, não preciso cortar. Não preciso fazer coisa que não pode, coisa que não é minha atribuição. Faz o simples. O simples é bem melhor. Olha aqui, minha paciente. Queria só dar uma rebitadinha. Ó, deu só uma rebitadinha. Ficou bom. Nenhuma transformação. Detalhes, ajustes. Hoje o seu paciente, ele quer simplesmente fazer o procedimento, ele quer simplesmente realizar o procedimento, seja ele qual for. Faça, seja ele qual for. Ele quer que as pessoas, o círculo de amizade dele, não perceba que ele fez o procedimento. Ele tem que ter o direito, se ele quiser, de contar que ele fez ou não o procedimento. Eu, pelo menos, tenho um paciente assim. As transformações, transformar está fora de moda, infelizmente. Trocar o RG está fora de moda, infelizmente. Todos os experts mundiais, todo mundo, sutil, delicado, ajuste, gradual, expressabilidade, capacidade de se movimentar depois do preenchimento. Isso que está hoje em vigor. É assim. Excesso, muito produto, é feio, é brega. Não está mais na moda. Graças a Deus. Por quê? Porque é nocivo para o seu paciente. Extremamente nocivo. Vamos mais um. Olha lá. Esse aqui eu gosto muito de mostrar. Por quê? Quem fez esse nariz foi a primeira vez que estava fazendo nariz. Seguiu todos os conceitos, tudo. 0,4 de preenchedor. Então foi lá, cânula,
injetou devagar, colocou na posição certa, usou o produto certo, fechou, ó, casou, tudo 100%. Aí teve o quê? O que a gente quis lá atrás, lá no começo da aula, o sucesso. O sucesso para o paciente e o sucesso para o profissional. E olha esse. Difícil ou não? É o que eu mostrei lá no fim. Fácil ou difícil? Difícil. Usamos quanto? 0,5. Olha a lágrima ali, ó. A lágrima não era só que ela estava com dor, a lágrima era de felicidade. Porque foi depois fazendo a foto. Essa lágrima que é o seu sucesso. E você pode deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Porque você está fazendo um procedimento altamente seguro, um procedimento de bula, um procedimento indicado pela maioria dos experts, pela maioria dos injetores. Você não está inventando nada. Veja, eu dei uma aula aqui, não dei nome nenhum. Simplesmente botei o básico. Não falei a nariz X, Y, Z. Não inventei nada. Vamos fazer o básico. Vamos fazer o simples. O simples bem feito é excelente. Pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Vamos doar, vamos aproveitar esse restinho aqui final. Eu vou colocar o link agora para vocês preencherem o formulário. Para receber o certificado. Então não saiam, se vocês saírem não vai dar para receber o certificado. Junto com o link aqui vai ter um vídeo. A gente faz merchan também, pessoal, não é só assim também. Um merchanzinho, um vídeo super legal. Eu estou aqui em Brasília, estou fazendo essa live com uma estrutura sensacional. A live é totalmente realizada pela FaceLab, é o instituto que eu sou parceiro aqui em Brasília, onde a gente estava hoje atualmente fazendo a residência. Esse cenário que está até atrás, esse telão, nível de congresso, é o lugar onde eu estava dando aula. A residência ocorre exatamente aqui, eu estava dando aula aqui. E eu vou passar um vídeo para vocês agora, um vídeo mostrando o instituto e um vídeo para vocês ali preencherem esse formulário para vocês poderem receber o certificado. Tem dúvida aí? Tem alguma dúvida? Ninguém tem dúvida? Meu Deus! Ninguém tem dúvida de nada? Então é ótimo, né? Quando ninguém tem dúvida é que a aula foi boa. Não tem nenhuma mãozinha levantada. Deixa eu ver se eu conheço alguém aqui. A Pauline, a Giovana. Olha o pessoal. Ninguém tem dúvida. Então ninguém tem dúvida, então roda o vídeo aí.